Muito obrigada, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras. Eu gostaria, da mesma forma como fez a senadora Gleisi, senadora Fátima, de cumprimentar todos os novos bispos do Brasil. Fico muito feliz de ver que, para o meu estado do Amazonas, um dos estados de mais difícil acesso do nosso país, serão 2 bispos novos, um que ficará em Manaus e outro que irá ao município de Itacoatiara, Dom Ionilton e Tadeu, que ajudarão, sem dúvida nenhuma, o nosso arcebispo, Dom Sérgio, a dar continuidade ao belo trabalho social, não só espiritual, mas eu digo muito ao belo trabalho social também desenvolvido pela Igreja Católica. Então, quero desejar a todos um excelente trabalho, que possam ajudar o nosso país a sair dessa crise profunda e a viver dias melhores. Afinal de contas, e aliás, nós estamos vindo e ocupando essa tribuna no dia de hoje para falar, lamentavelmente, de um assunto extremamente delicado, porque ontem foi o dia em que o governo federal, segundo o senador Jorge Viana, através do ministro de fato, mas não de direito, o senador Romero Jucá, teria anunciado as novas metas fiscais para o Brasil. Mas não foi apenas isso que o governo de Michel Temer fez no dia de ontem. Não apenas fez o anúncio de que a meta de déficit fiscal prevista para 129 bilhões de reais foi alterada para 159 bilhões de reais. Ao lado dessa questão da mudança da meta, estão também medidas que foram anunciadas ontem que, infelizmente, e mais uma vez, atingem profundamente e unicamente os trabalhadores brasileiros, o povo mais simples do nosso país, os assalariados, como se fossem essas as pessoas, senadora Regina, como se fossem esses os responsáveis pela crise econômica por que passa o país. Enfim, ontem à noite, a equipe econômica do governo Temer finalmente assumiu o seu fracasso na condução da economia do Brasil. A máscara caiu após o discurso fácil de que a retirada da presidenta Dilma seria a solução não só para a crise ética pela qual passa o país, mas também a solução para a grave e profunda crise econômica. Eu não vou falar sobre o problema ético nesse momento. Não vou falar que o presidente Temer, numa situação de queda de arrecadação, teve que comprometer 14 bilhões de reais para se manter no poder, comprando votos de deputadas e deputados para não aceitarem, para não permitirem com que Temer fosse processado junto ao Supremo Tribunal Federal. 14 bilhões de reais. E por que ele estava ameaçado de ser processado? Porque foi pego recebendo um pagador de propina, um grande empresário brasileiro, na calada da noite, no porão do Palácio do Jaburu. Então, mas eu não vou falar agora da questão ética, vamos falar da questão econômica, porque há menos de um ano do afastamento definitivo da presidenta Dilma, que ocorreu no dia 31 de agosto de 2016, e a presidenta Dilma, que foi afastada sob a acusação, entre aspas, de ter realizado pedaladas fiscais. O governo Temer agora assume a sua incompetência e a sua irresponsabilidade fiscal. E mais do que isso, eles confirmam, Temer e todos os seus apoiadores confirmam na prática que o que aconteceu em 31 de agosto de 2016 nada mais foi do que um golpe contra uma presidenta democraticamente eleita. Porque eu repito, a desculpa que eles usavam eram as pedaladas fiscais. A desculpa que eles usaram era a operacionalização de um plano chamado Plano Safra. E nada disso, nenhuma dessas eram as razões efetivas e verdadeiras para promover o golpe. Mas vejam, tudo isso eles fizeram. E é só pegar nos anais do Senado para a gente reler os inúmeros pronunciamentos, aqueles que se sucediam
da sua base de apoio que diziam que a presidenta Dilma era irresponsável e que Temer tinha que assumir para colocar ordem na casa. Ou seja, na época da presidenta era a gastança, agora não. Na época deles, de Michel Temer, não é mais a gastança, é a queda na arrecadação, é a frustração na arrecadação. Faziam uma grita enorme diante de um déficit anunciado para 2016 na ordem de 124 bilhões, que posteriormente, como primeira medida depois que ele assumiu, foi eles aprovarem um Congresso para passar este déficit de 124 para 170 bilhões de reais para 2016. Pois bem, a presidenta Dilma previa um déficit para esse ano de 2017 de 58 bilhões de reais. E eles diziam que isso era uma loucura, que isso era um absurdo, que por isso a presidenta Dilma deveria sair, porque eles tinham que governar sob a responsabilidade fiscal. E agora eles aparecem com a maior cara de pau, senadora Lúcia Vânia, com a maior cara de pau, dizendo que o déficit não vai mais ser de 129 bilhões, que o déficit para esse ano será de 159 bilhões de reais. 159 bilhões de reais, ou seja, mais do que o dobro que a presidenta Dilma estava prevendo para esse ano de 2017. E o que fazem os parlamentares de apoio, deputados e senadoras que o apoiaram? Eles não apenas calam-se, mas eles procuram justificar, dando total apoio a essa proposta absurda. E digo proposta absurda, senador Lindbergh, não porque nós sejamos contrários a um governo governar com déficit. Achamos até que isso é necessário, e Vossa Excelência tem repetido muito aqui, senadora Gleisi, senadora Fátima, tem repetido muito isso, e é assim na economia. Quando há problema na economia, frustração de arrecadação, não há problema de temporariamente se governar promovendo déficits, endividando e no momento de recuperação econômica pagar aquela dívida. Era assim que nós defendíamos, mas eles diziam não, só pode gastar o que arrecada. Eu quero ver o que é que eles vão dizer agora, porque eles que diziam só pode gastar o que arrecada, fora isso é uma irresponsabilidade, pois agora eles aumentam o déficit e ainda propõem medidas absurdas. Acabaram de anunciar, senador, e eu quero que o Brasil preste atenção, a diminuição do valor do salário mínimo. Em R$10. A diminuição do salário mínimo. Eu quero ver qual é o senador e a senadora que vai votar a diminuição do salário mínimo aqui. É o que ele está propondo, diminuir o salário mínimo no Brasil, passar de 979 para 969. É isso que eles estão propondo. Ao lado disso, eles estão tentando colocar os servidores públicos, os trabalhadores da iniciativa privada contra os servidores públicos, porque eles estão aumentando a contribuição do servidor público, estão congelando o reajuste aprovado em lei e vão ter que mandar o projeto de lei para cá. E eu só quero ver os senadores desfazer aquilo que fizeram, que não era promessa só da presidenta Dilma, não. Eles aprovaram, senador, ano passado e esse ano, vários projetos de lei de reajuste salarial. E agora querem desfazer o que fizeram. Querem propor um teto de R$105 mil para entrar no serviço público. Qual médico cardiologista que vai entrar no serviço público? Quem mais vai sofrer com isso não são aqueles que ganham, não são os marajás. O que mais vai sofrer com isso são os professores. Claro. São os profissionais da área da saúde, é isso que eles estão fazendo. E, aliás, dizem, também na cara de pau, é melhor do que isso, do que aumentar imposto. Dobraram o PIS e COFINS do tributo sobre a gasolina agora, final do mês de julho. Dobraram o imposto, aumentaram o imposto. Senador Lindbergh, conceda a parte a Vossa Excelência. Não, senadora Vanessa, eu quero parabenizar o pronunciamento de Vossa Excelência. É redução do salário mínimo, redução do salário do funcionalismo, porque congela e aumenta a contribuição previdenciária de 11% para 14%. E aqui nós não estamos falando dos altos salários, do judiciário, do legislativo. Vossa Excelência falou bem, penalizado é o professor, é o trabalhador da área da saúde. Agora, eu fico pensando, senadora Vanessa Graziotin, esse pessoal afastou uma presidenta da República com esse argumento, que ela tinha gastado demais, que o déficit tinha sido de
116 bi. E desses tinha 60 bi de anos anteriores. Foi de 50 e tantos bi. Então, cadê aquele discurso? O senador Anastasia colocou na peça do impeachment, no relatório, um ponto dizendo o seguinte: daqui para frente, todo presidente vai aprender uma lição, que não pode gastar mais do que arrecada. E aqui é onde entra o nosso problema, porque a discussão da meta, nós até discutiríamos a alteração da meta se fosse para ir para a universidade pública, se fosse para ir para a ciência e tecnologia. O que a gente não quer dar é um cheque em branco para o Temer, porque ele pode usar, como usou agora atrás, para comprar voto de deputado. Foi anistia de ruralistas com a Previdência, refinanciamento para empresas, para bancos, emendas parlamentares, porque é isso que está acontecendo no país. Está tudo parando. As universidades, eles não reajustaram o Bolsa Família. Então, o que nós não concordamos aqui é dar um cheque em branco ao governo Temer. Eu espero que sua base aqui se manifeste nesse momento, porque redução do salário mínimo é uma covardia contra o trabalhador depois da aprovação daquela maldita reforma trabalhista. Eu agradeço a parte, incorporo o senador Lindbergh a meu pronunciamento, e Vossa Excelência, quando retoma o assunto da reforma trabalhista, me faz imediatamente, senador Lindbergh, abrir o cartaz, lembrando a meus colegas, senador João Alberto, lembrando a todos, senadora Lúcia Vânia, que hoje nós estamos completando 34 dias sem que Michel Temer cumpra a sua proposta e edite a medida provisória para rever a reforma trabalhista no Brasil. Para rever 34 dias hoje. 34 dias hoje. Senador Lindbergh, eu quero propor a Vossa Excelência, eu venho todo dia com esse cartaz, infelizmente mudando os dias, e Vossa Excelência mande fazer um cartaz bem grande do relatório do senador Anastasia, porque era o que todos repetiam aqui: ninguém pode gastar mais do que arrecada. Ora, eles fizeram uma lei do teto, limitando o gasto com saúde, com educação, com Bolsa Família. Não precisam repetir aqui que ele está cortando Bolsa Família, cortando ProUni. E quem sabe assim a gente consiga modificar alguma coisa. Olha, está aqui a apresentação dos dois ministros ontem. Está aqui a apresentação dos dois ministros ontem. Aqui não fala uma linha sobre a recuperação de débitos que empresas, grandes empresas, eu não estou falando das pequenas, não estou falando das médias, que as grandes empresas têm com o fisco brasileiro. Segundo o professor Heleno Torres, são 1 trilhão e 500 bilhões de reais. É o passivo que se deve à União. Desses, em torno de 1 trilhão e 200 estão em julgamento nas delegacias da Receita Federal, regionais, e no CARF, no Conselho de Administração dos Recursos Fiscais. 1 trilhão, senador João Alberto, eu concluo, se Vossa Excelência me der mais um minutinho. Mas só um que daí eu concluo. 1 trilhão. Muito obrigada. E 200, não há uma nota do que fazer para recuperar esses recursos, mas diminuem o salário mínimo do pobre, do trabalhador e da trabalhadora brasileira. O projeto de lei chegarão aqui ao Congresso. Ele vai ter que mudar a lei, vai ter que mudar a LDO, vai ter que mudar a lei dos reajustes, e aí nós vamos debater no Congresso Nacional. E o que eu espero, sinceramente, é que a população brasileira volte às ruas, peguem as panelas e vamos voltar a bater panela na rua. Agora, bater panela defendendo o direito do povo trabalhador, defendendo o direito daqueles que estão tendo seus direitos subtraídos. Está na hora de voltarmos à rua, porque assim, quem sabe, transformamos uma minoria em maioria aqui no Congresso Nacional. Muito obrigada, presidente. Eu que agradeço a Vossa Excelência.